Aqui lendo a minha edição do fim de semana do Notícias do Dia. Referência e informação da grande Florianópolis. Olha só que capa linda, com uma foto da Michele da Rosa, ela que é rainha de bateria da Consulado. Vamos ver se o nosso Fábio Amaral havaiano consegue dar aquele take. Tá aqui, ó. Foto muito legal. Não tem Notícias do Dia aí na sua região? Não tem problema não, fica tranquilo que todo o conteúdo que você consome aqui dentro tem também na edição digital do ND Online. Tá aí na sua tela para você a edição digital do jornal. Você pode ler aqui, ler no papel ou ler na edição digital. E como sempre, diariamente, o jornal traz na coluna de Fábio Machado o quadro Memória, com uma foto resgatando um personagem, uma situação, um local, uma história do esporte catarinense. E na foto de hoje, Avaí contra Santos em 1972. Fala pra gente dessa foto, Fábio. Essa é uma foto que mostra um momento histórico, né? O estádio Adolfo Konder totalmente lotado, né? O dia que o Rei Pelé desfilou aqui no gramado catarinense, o Santos venceu o Avaí pelo placar de 2-1. E aí tem algumas observações, ali o Bezerra é o árbitro, tem o Lica subindo, acho que é o Ismael ali do Avaí, tem ali em pé ali, ó, é o Oberdan, que é daqui de Florianópolis, né, que era zagueiro do Santos na época. Essa foto eu peguei do acervo do Orivaldo, que jogou lateral esquerdo, que mais jogou com a camisa do Avaí com 413 jogos. Mas Mancha, dá uma olhadinha no morro lá, olha o Morro da Cruz, com apenas uma antena, uma edificação apenas, né? Que hoje eu acho que é onde é a Record News, né? É ali onde é a Record News, o estudo da Record News, ó. Olha lá o morro lá, ó. Essa foto de 1972, Santos e Avaí, Avaí e Santos, o dia em que a Majestade, o Rei Pelé, pisou aqui no gramado em Florianópolis. Que legal, história do esporte catarinense, do futebol catarinense, todo dia uma fotinho especial na coluna de Fábio Machado no Notícias do Dia. Voltar a falar da Chapecoense, depois da derrota na Libertadores, o Verdão volta a focar no Campeonato Catarinense. O time quer manter a liderança e o técnico Gilson Kleina ainda não revelou quem entra em campo contra o Hercílio Luz amanhã, mas o grupo está confiante na vitória. Pode ser difícil, mas é preciso desligar da Libertadores da América e focar no catarinense. Para defender a liderança na competição estadual, a Chape entra em campo domingo. Vai enfrentar o Hercílio Luz fora de casa. A gente tem que desligar a chave sim, pensar no jogo de domingo, porque para a gente também é muito importante. A gente é líder do campeonato, a gente sabe que vai ser um jogo dificílimo, como foi antes da estreia da Libertadores. A gente sabia que ia ser um jogo difícil contra o Joinville, e foi. Então, nosso grupo tem a cabeça boa, a gente sabe que a gente tem que diferenciar uma competição da outra. No catarinense, o Verdão ainda não tomou gol e está invicto. É uma boa marca para manter. Depois de domingo, aí sim, o foco volta a ser a principal competição sul-americana. Até porque o Verdão vai ao Uruguai precisando reverter o resultado negativo do primeiro jogo na Arena Condá. É vencer para seguir a fase de grupos da Libertadores da América. A gente pode reverter esse resultado. A gente sabe que não vai ser fácil, mas ninguém jogou a toalha ainda. Está todo mundo consciente que a gente pode trazer essa classificação. Legal. Badá, eu tenho uma pergunta para você. A gente sempre ouve dos jogadores, da própria imprensa, é uma mudança de foco. Esquece a competição aqui e agora foca nessa, depois volta para aquela. Com a sua experiência, na cabeça do jogador, realmente isso tem diferença? Ou o que pega é o cansaço de uma viagem para o Uruguai? Tem todo aquele aeroporto, a gente sabe, todo aquele trâmite de viajar para um lado, viajar para o outro. Ou é o cansaço que pega mais? Eu acho que as duas coisas, Mancha. Eu acho difícil dividir as atenções, desvincular um jogo do outro. Não adianta. O jogador vai entrar em campo contra o Hercílio Luz, mas ao mesmo tempo pensando no jogo da Libertadores, que a gente sabe, né? É um campeonato que tem uma competição que tem uma visibilidade muito grande, imprensa nacional, imprensa internacional, todo jogador gosta de jogar Libertadores, mesmo que seja uma etapa classificatória à fase de grupos. Então, não há como você esquecer que na quarta-feira tem Chapecoense e Nacional lá em Montevidéu, um jogo, né, que esquentou muito a partir desse episódio aí que nós comentamos anteriormente. Então, o técnico Gilson Kleina não definiu o time, não anunciou isso. É a primeira vez que acontece, desde que ele chegou a Chapecó, eu creio.
né? Ele sempre adianta o time, sempre define, sempre escala, mas para o jogo contra o Hercílio Luz, ele saiu daqui dizendo que iria pensar, queria conversar com os jogadores. Tem alguns jogadores que estão no seu limite, como eu disse antes, o Chapecoense já perdeu 5 jogadores por lesão, além daqueles 4 que eu citei, tem mais o Vinícius, né, o meio atacante que veio, que jogou lá no Curitiba, no Palmeiras e que estava no futebol do exterior. Então, volta o Arthur Caíque, mas vai ter ainda 4 fora, vai ter o Canteiros, vai ter esse Vinícius aí, que está no grupo, não jogou ainda, mas está no grupo, e o Eli Carlos e também o Moisés Ribeiro, né? Então, divide as atenções e é uma maratona que a Chapecoense vai ter que enfrentar. Porque joga amanhã contra o Hercílio Luz, quarta-feira Montevidéu contra o Nacional. Aí na sexta-feira, nosso carnaval aqui vai ser espetacular. Sexta-feira à noite tem Chapecoense contra o Tubarão aqui. E no domingo de carnaval, Chapecoense contra o Brusque. E na quarta-feira, dia 14, já tem um jogo contra o Figueirense. Mas aí eu lhe pergunto, seu Marcelo Mancha, e se a Chapecoense se classifica contra o Nacional? O próximo jogo da Libertadores seria também no dia 14 de fevereiro, que já tem jogo marcado, inclusive com televisão, de Chapecoense e Figueirense. Aí eu quero ver o rolo que vai dar. Tá complicado para acertar as datas aí. Então, né, a Chapecoense pode ser que se classifique, pode ser que caia fora, vai ser normal, vai ser do jogo, porque perdeu em casa, a missão lá é muito complicada agora. No futebol, nada é impossível. Quero ver se chega a classificar. Onde é que vão arrumar data para conciliar Chapecoense, campeonato catarinense e também Libertadores da América? Para ajeitar agora nesse jogo do dia 7 já foi um rolo danado. Tanto é que vai jogar domingo, quarta, sexta e domingo. De domingo a domingo serão 4 jogos. Quero ver se chega a classificar para a fase seguinte. Aí eu quero ver como é que vão arrumar a data para a Chapecoense participar das 2 competições. Vamos aguardar para ver o que vai dar. Legal, Badá. Daqui a pouco tem mais Badá no Clube da Bola, já que ele falou do Figueira, do Avaí. A gente vai falar da dupla da capital, que entra em campo amanhã pelo estadual. A semana não foi das melhores para o Avaí, depois da derrota para o Galo do Oeste. Já o Figueirense está embalado após a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. 2 jogos com 4 grandes de Santa Catarina. Aqui no Scarpelli, Figueirense e Joinville. No sul do estado, Criciúma e Avaí. Favoritos ao título que vivem situações diferentes. Principalmente a dupla da capital. O Avaí iniciou a semana com a reação depois de buscar o empate em 3 oportunidades contra o Figueira. No meio da semana veio a decepção com a derrota para o Concórdia. Agora, contra o Criciúma, o objetivo é um só. O jogo da superação. Explica melhor aí, Judson. Vamos para lá sabendo que o Criciúma não vive um bom momento, mas que tem uma excelente equipe. Sabemos que vai ser um jogo difícil, é um clássico. Essa equipe está bem trabalhada, está bem treinada. Procurar corrigir esses erros, como você falou, que teve durante a partida, para não acontecer novamente e nós conseguimos os 3 pontos diante do Criciúma. Isso mesmo, estar atento a todos os setores. Defesa, meio e ataque. O ataque... A grande dor de cabeça do técnico Claudinei Oliveira. Pois é, além de todos esses questionamentos, tem mais um. Falta a presença de um número 9 lá na frente. Para daí, quem sabe, colocar a bola para dentro e evitar uma chuva de críticas. A gente trouxe o Guilherme Beltrán, que ainda tá sem poder jogar ainda. A gente precisa desse jogador, né? Para um momento desse aí, você tem um cara com a presença maior de área, com um jogo aéreo mais forte, né? Enquanto o paraguaio não fica à disposição, tem que colocar o melhor em campo. E por falar em melhor, esse não é o momento do Rômulo, por exemplo. Seja no campo e fora dele, com a torcida. Apoio dos amigos, de elenco e do comandante ele tem, e muito. Os caras falam umas coisas ali que eu acho que ele não deve falar na casa dele, não deve falar na frente do filho, na frente da esposa, porque se falar, a casa dele deve ser uma bagunça, porque são xingamentos pesados, ofensas pesadas, eu acho que falta de educação muito grande. No Figueirense a palavra é motivação. E isso o time tem de sobra para o torcedor comparecer em peso no Scarpelli. Invicto no estadual, o time também vive um bom momento na Copa do Brasil. Venceu 13 da Paraíba e colocou R$600 mil a mais na conta. Cadê o efeito? Boa, editor. Uma grana que vai ajudar a aliviar o cansaço da viagem de volta do Nordeste. Foi uma lomba daquelas. Estava programado sair de lá logo após o jogo. Infelizmente, nosso primeiro voo foi cancelado. Pegamos uma viagem muito cansativa de ônibus até Recife. E novamente, quando a gente chegou lá em Recife, um pouquinho de atraso no voo. Nada que uma vitória na próxima rodada para o cansaço sumir por completo.
Tá aí a dupla da capital. Vou sentar aqui ao lado de Fábio Machado. Fábio, primeiro o Avaí. Desafio difícil em Criciúma, sempre bons jogos quando as duas feras se encontram. É aproveitar o momento complicado do Criciúma para voltar a vencer? O Avaí tem que tentar aproveitar esse mau momento do Criciúma, né? Que ainda não tem definição do treinador. Griso é o treinador interino, né? Ainda vai comandar a equipe amanhã, enquanto o Criciúma não define. O Criciúma está muito mal, né? Então o Avaí tem que tentar tirar proveito disso. Agora, a situação do Avaí já está complicada, viu? Apesar da gente estar apenas na sexta rodada do turno, quando eu digo apenas, o campeonato é muito rápido. Depois da sexta só tem mais 3 para terminar o turno. O Avaí perdendo amanhã, e caso a Chapecoense vença o Hercílio Luz e o Figueirense vença aqui o Joinville, caso, combinando os resultados, o Avaí fica a 6 pontos desses 2 líderes com um jogo a menos. Porque quarta-feira o Avaí vai jogar contra o Ceilândia pela Copa do Brasil. E o Figueirense ainda vai jogar, a Chapecoense... Não, a Chapecoense também não joga, né? A Chapecoense depois tem esses 2 jogos aí atrasados, ou um jogo atrasado que vai fazer no Carnaval. Então o Avaí amanhã tem a obrigação de vencer. Já entra com a obrigação de vencer. Mas é culpa de quem? Do próprio Avaí, que perdeu para o Internacional na abertura, que perdeu para o Concórdia, que então era o lanterna no estádio da Ressacada. É uma situação complicada. O treino, viu, Mancha? Agora é fechado. Os treinos antes dos jogos são fechados para a imprensa. Foi uma decisão da diretoria, da comissão técnica. Não foi uma decisão do Claudinei, claro que ele acatou. Então, treino fechado para não ter mais pressão em cima. Não vou criticar essa atitude, porque eu vou esperar o resultado. Vai que o Avaí comece a ganhar tudo agora. Aí que injustiça eu estou cometendo. Aí eu vou dizer, não, aquele treino fechado acabou dando certo, deu mais tranquilidade. Agora temos que esperar. Agora, que o Avaí tem o jogo da superação amanhã contra o Criciúma, isso tem. Se não vencer, já se complica. A gente não chama de clássicos, são cidades diferentes, mas são 2 jogaços, Criciúma e Avaí, Figueirense e Joinville. Grande jogo. O Figueirense e Joinville, para mim, faz o melhor jogo da rodada. Aqui no Scarpelli. Por que faz o melhor jogo? Figueirense é um dos líderes, está numa fase boa, vive um momento aí promissor no campeonato, também na Copa do Brasil, é invicto esse ano, né? Ainda mais se nós compararmos o rendimento do Figueirense com o do ano passado, a gente vai ver que a coisa é boa. O Figueirense, só para ter uma ideia, data Fábio, né? Desde 2005, o Figueirense não tinha um início tão promissor no estadual como teve agora. 3 vitórias e o empate foi no Clássico também, coincidência, naquele ano. Só que naquele ano foi no Scarpelli, ao invés de ser na Ressacada. E o Figueirense recebe o Joinville, um time que não vencia há 10 meses fora de casa, então venceu fora de casa, venceu 13, tira um pouco aquele peso, né? E o técnico Rogério Zimmermann vai esperar até o último momento para poder contar com o Grampola, que é um grande jogador, que aí busca, né, traz aí uma preocupação para o sistema defensivo do Figueirense. Qual o Figueirense que vai jogar também não sei, porque o técnico está fazendo esse rodízio, está tentando muitos jogadores, com certeza ele vai avaliar algum cansaço, né, que teve algum jogador por causa dessa viagem, como foi a reportagem do Cleito, mas é um grande jogo. Figueirense vencendo confirma a boa fase, o Joinville vencendo esse jogo dá também uma embolada, ajuda o Avaí também, conforme eu falei, mas eu acho que nós vamos ter um grande jogo no estádio Orlando Scarpelli. Já que a gente citou o Jack, Joinville entra em campo amanhã, 5 da tarde, enfrenta o vice-líder do estadual, o Figueirense, a gente sabe, né? E o técnico tricolor do Norte já avisou que não pretende fazer mudanças no elenco para a partida e aposta no entrosamento da equipe para conseguir um bom resultado. O tricolor começou a semana perdendo fora de casa contra a atual líder do campeonato catarinense. O jogo ficou 1-0 na Arena Condá. Mas na quarta-feira, no interior de Sergipe, dia de estreia na Copa do Brasil, o Jack aproveitou bem no contra-ataque. Aos 35 minutos do segundo tempo, o atacante Elias abriu o placar. O Joinville jogava pelo empate, mas avançou com triunfo. A partida terminou em 1-0 contra o Itabaiana de São Paulo. O Jack vem de uma vitória importante na Copa do Brasil, mas ainda tem como missão quebrar esse tabu no Campeonato Catarinense e vai enfrentar uma equipe que no estadual, jogando em casa, ganhou todas as partidas. O Figueirense é o atual vice-líder e tem a mesma pontuação da Chapecoense. Mas o tricolor vai brigar para mudar isso e tirar o Furacão do topo da tabela. Já tem 9 jogos que o Jack não perde para o time alvinegro. Mesmo assim, o técnico sabe que vai ser dureza. Ele tem um grupo um pouco maior do que o nosso, então, apesar do mesmo número de jogos, ele está conseguindo mudar um pouco mais. Acho que ele está conseguindo ter resultado e, ao mesmo tempo, utilizar um número maior de jogadores do que nós.
O tricolor começou a pré-temporada antes de alguns clubes e mais tempo junto significa melhor entrosamento, mais equilíbrio da equipe. Talvez por isso, Rogério Zimmermann aposte na repetição de jogadores. Ele diz que a troca depende mesmo de cada um do elenco. Também trouxe jogadores experientes, que ele já sabe o limite do corpo, aquele jogador que acha que não vai conseguir render 100%, aquele jogador que se conhece, de se eu jogar esse jogo tem o risco, ele tem a liberdade de chegar para mim e dizer, eu prefiro, o jogador que vai me falar isso. Se algum jogador vai ser poupado, ainda não se sabe, mas Rafael Grampola, que tem a melhor média de gols da história do tricolor, passou por novos exames e se recupera de uma lesão na coxa esquerda, assim como Renan Teixeira, que segue com uma lesão na panturrilha. Este vai ser o 6º jogo em menos de 20 dias. E nas 5 partidas seguintes, 4 ainda vão ser fora de casa. Resta agora saber se vamos ter um Jack embalado pela vitória na Copa do Brasil nas próximas disputas no Catarinense. Olha, o norte do estado segue como destaque aqui no Clube da Bola. A gente vai para São Francisco do Sul. Dr. Juca Miguel está por lá, Cleiton Ramos está por lá também, porque hoje tem a decisão da Taça Rick Record de Beach Soccer. É isso, Juca? O que vai rolar por aí na arena? Tô vendo a arena, pessoal tá chegando, hein? Boa tarde. Boa tarde, Mancha. Boa tarde a todos ligados no Clube da Bola. Muito barulho por aqui, sim. A torcida organizada da Enseada, a Fúria Verde, já chegou por aqui. O pessoal também dos sindicatos arrumadores está chegando. E a expectativa é de um público muito grande. Capacidade da arena para 1.400 torcedores. A equipe da Enseada defende o seu tricampeonato, é a atual campeã. Enfim, a expectativa é das melhores possíveis. Que Mancha, de um lado, se do lado da Enseada nós temos Neto, jogador que atuou pelo Metropolitano, temos também Rafael Padilha, jogadores de seleção brasileira. Do outro lado, um leve favoritismo para o Sindicato dos Arrumadores, que tem nada mais, nada menos, meu amigo Mancha, do que 6 jogadores da atual seleção brasileira de beach soccer. Mauricinho, eleito inclusive melhor jogador do mundo no ano passado, vai defender as cores dos Sindicatos Arrumadores, além do Benjamin Júnior, o Lucão, enfim, é uma seleção de bons jogadores dessa equipe aí dos Sindicatos Arrumadores. Então a expectativa é a melhor possível. Tem um sol para cada um, tem um para mim, tem um pro Sinega, tem um pro Cleito e tem um para ti também, Mancha. Mas a expectativa, ó, o pessoal chegou até a dar uma olhada, encharcou um pouquinho a areia. A gente vai mostrar um pouco aí, porque a temperatura aqui dentro calcula-se que perto dos 50, 52 graus, Mancha. Mas bacana, a expectativa sim é de um jogaço, lances bonitos, belos gols e o convite fica para você ir para as areias da Enseada, Manchinha. Aproveitar que você está aqui, Juca, para falar um pouquinho, uma pitadinha no Jack, né? A gente acabou de ver uma matéria do Jack, a preparação da equipe para o jogo contra o Figueirense, mas tem o jogo no meio da semana também, a vitória do Jack contra o Itabaiana na Copa do Brasil. A gente demora um pouquinho para separar resultado do desempenho, né, Mancha? O Joinville teve um bom desempenho contra a Chapecoense, mas não teve o resultado. Acabou perdendo. Contra a equipe do Itabaiana, não teve um bom desempenho. Fez uma partida tecnicamente muito abaixo, visto que Rafael Grampola foi pro tudo ou nada, já que esse jogo financeiramente valia R$600 mil pro Joinville. E o Joinville não fez uma boa partida tecnicamente, mas conseguiu o resultado. Daí o técnico Rogério Zimmermann deve botar uma equipe aí com o que tem de melhor se o Rafael Grampola estiver 100%. Vale lembrar, Mancha, que pro jogo contra a equipe do Itabaiana era decisão, era final de Copa do Mundo pro Joinville, que precisava muito avançar na Copa do Brasil. Já contra o Figueirense, se o Grampola não estiver 100%, ele não joga amanhã no estádio Orlando Scarpelli, um Joinville que aos pouquinhos vai engrenando na competição. Concórdia comigo, Fábio Machado? Aquele abraço aí, né, que quarta-feira concórdia comigo que algo saiu errado por aí? Obrigado, Juca. Daqui a pouco o Cleiton Ramos volta lá de São Francisco do Sul para passar também um pouco pra gente aí das informações do que vai rolar daqui a pouquinho. Já que um dos assuntos do programa de hoje foi e está sendo a Copa do Brasil, Emerson Luiz chega para relembrar momentos históricos do futebol de Blumenau. O Fábio vai gostar dessa, hein? Vocês sabiam que o Beck já disputou a Copa do Brasil? Boa tarde, Emerson. Conta pra gente essa história. Fala, Mancha, bom retorno, um abraço a você, um abraço a todos ligados no Clube da Bola. Como se não bastasse
a gente assistir de longe o Campeonato Catarinense da Primeira Divisão. Não temos representantes, só em junho na segundona. A sofrência agora continua com a Copa do Brasil, com 6 representantes. Evidentemente, o Metropolitano foi rebaixado para a segundona e não conseguiu a classificação para a Copa do Brasil. Mas o que eu não me conformo até agora, e torcedores também, é com a ausência do Metrô, que simplesmente abdicou de participar ano passado, no segundo semestre, da Copa Santa Catarina. Isso foi uma estupidez, um tiro no pé, alegou problemas financeiros, mas e o retorno lá na frente? Tem que pensar grande como fez o Tubarão. Conquistou o título, já passou de fase, está embolsando uma grana legal e agora tem um confronto para encher a casa de novo diante do Atlético Paranaense. Continuamos como coadjuvantes, mas no passado não. Fomos protagonistas, viu, Mancha? Em 1989, para ser mais exato, 26 de julho, Estádio do SESI, foi um momento único, histórico para o futebol blumenauense, para a imprensa, para o torcedor. Na época, apenas um time, o Beck, que simplesmente recebeu o Flamengo. O Blumenau passou da primeira fase, eliminou o Operário de Mato Grosso e encarou no SESI o rubro-negro, que tinha Cantarelli no gol, Leonardo na lateral esquerda, Zinho, Alcindo e simplesmente Zico, o galinho, jogou aqui em Blumenau. Eu vi Zico jogar aqui em Blumenau. SESI simplesmente recebeu maior público da sua história. 8.496 pagantes, mas tinha quase 15 mil pessoas para assistir o Zico Flamengo, comandado pelo técnico Tele Santana na época. Mas tudo isso se deve, é claro, a momentos históricos como esse e também do próprio estádio da Ressacada, que foi um momento singular para o torcedor, porque na época o Avaí, depois de 13 anos, conquistou o seu título, o primeiro no estádio Ederbal Ramos da Silva, com público recorde reportado por esse cara. 25.735 pagantes, fora os que entraram depois que os portões foram abertos. Renda 6.100.400 cruzados. Hélio Costa, Rádio Guararema na época, até hoje, viu, Mancha? Eu lembro da escalação do Avaí, mas vou me reportar principalmente aqui ao Blumenau, que fez essa decisão lá no estádio da Ressacada. Tá na mente, a gente não esquece momentos grandes como esse. Walter no gol, Sidney, Rogério Gaúcho, Colonete e Almir. Itamar, Alaércio, 13 e César Paulista, Osmair e Chicão. Oxalá a gente possa viver novamente esses momentos. Um abraço, Mancha, um abraço a todos ligados no Clube da Bola. Legal, Emerson, que legal a tua participação. Um abração, Fábio. E a escalação do Avaí, você lembra? Lembro, mas antes eu quero falar dessa situação aí, né? Dessa Copa do Brasil de 89, que foi a primeira edição da Copa do Brasil, foi em 89. E na época entrava o campeão e o vice. Como ele lembrou ali da final de 88, o Avaí foi campeão e o Blumenau vice, entraram essas duas equipes. O Avaí perdeu o primeiro jogo por Vitória, lá em Salvador, pelo placar de 2-0, e no dia 4 de fevereiro de 1989, no estádio da Ressacada, venceu por 1-0, gol do Toninho Cajuru de pênalti. Mas não bastou, que tinha que vencer por 2, né, para ir para a penalidade. Então o Avaí caiu na primeira fase. O Blumenau, bem lembrado, foi para a segunda fase, jogou com o Flamengo. Esse jogo foi 2-1, que era um hexagonal final, não havia uma final, havia um hexagonal. Depois ainda teve Avaí Brusque, ainda teve a última rodada. Mas nesse jogo o Avaí venceu 2-1, gol do Marcos Severo, de cabeça, e depois o Adilson Heleno, de pênalti, fez 2-0. O Itamar, no finalzinho do primeiro tempo, fez o gol para o Blumenau. A arbitragem de Antônio Rogério Osório, lagiano, e no final terminou 2-1 no estádio da Ressacada. O Avaí tinha Fossati, Netinho, Sérgio Márcio, deixa eu lembrar aqui, Fossati, Netinho, Maurício, Sérgio Márcio e JJ Rodrigues, uruguaio. O meio de campo jogava Belmonte, Flávio Roberto e Adilson Heleno. E no ataque tinha Adilson Gomes, Marcos Severo e Falcão. Mas nessa final não jogou o Falcão, que ele foi suspenso o jogo antes. Quem jogou foi o ponta esquerda Elísio. O Data Fábio sabe tudo, o preço do cachorro quente nesse jogo. Sabe tudo. Não sei porque eu comprei, eu devo ter Sem cruzados. Eu devo ter comido uns 4, eu dei o dinheiro e disse, fica com o troco. Vamos voltar para São Francisco do Sul. Cleiton Ramos está lá na arena junto com o Juca e com um convidado especial. É isso, Cleiton, o versátil Cleiton. Narra futebol, basquete, vôlei, handebol, beach soccer, futebol de botão, videogame, o que tiver, ele mata no peito. Fala daí, Cleiton, boa tarde. Opa.
Boa tarde para você, Mancha. Bem-vindo, é verdade. E agora, por falar em botão, um abraço para o Marcos Cabeça, nosso cinegrafista, que é o mais novo contratado do Avaí Futebol Clube como jogador aí de botão, o Avaí apostando nessa bela iniciativa. Mas o Juca, Miguel, já falou muito sobre a arena. Vamos mostrar, Jonathan, um passeio aí da galera marcando presença agora em maior número. Tanto é, Mancha, que as arquibancadas estão sendo ampliadas aqui na arena da Praia de São Francisco do Sul, arena da Baixada, né? Da Enseada, melhor dizendo. Uma arena que já recebe a grande presença de público para o jogo desta tarde. E, segundo informações, as arquibancadas serão ampliadas para receber 4.000 pessoas. Isso aqui vira um verdadeiro caldeirão. E o grande jogo de 4h30 nessa finalíssima da Taça Rick Record entre Arrumadores e Enseada. Enseada é o grande campeão. Agora, por que é um grande jogo? Porque jogadores da seleção brasileira vão pisar nessa areia. Algo em torno de 10 jogadores da seleção brasileira. Benjamin Júnior, que é o filho do Benjamin, vai marcar presença. E para falar a respeito desse grande evento, estou aqui ao lado do Mário Sérgio, que é um dos organizadores do evento, um sucesso absoluto e sendo confirmado com a presença da Record News, que vai mostrar para todo o estado essa grande final, né, Mário? Boa tarde. Boa tarde, querido. Para nós da Gerência de Esportes de São Francisco do Sul, da Prefeitura, é importante reunir equipes de grandes nomes daqui de São Francisco do Sul que chegaram até a final, né? E o mais importante de tudo, a presença de vocês aqui para brilhantar a cada vez mais os eventos da Rick TV Record, que é essa Taça Rick TV Record de Beach Soccer, que é algo já tradicional que acontece no município de São Francisco do Sul. 10 jogadores aí de seleção brasileira vão marcar presença, é isso? Sim, correto. Inclusive, na quarta-feira, a gente teve uma superlotação na arena e, por esse motivo, nós tomamos as devidas providências para que acontecessem os jogos de hoje com toda a segurança, né? Então, hoje, a superlotação gira em torno de 1.400 pessoas a 1.500 e também teremos o telão à disposição de todo o público para estar assistindo da areia da Enseada. Telão esse que vai receber o sinal da Record News, então a nossa transmissão vai passar aqui nesse telão para toda a comunidade também poder acompanhar. Correto, que é algo inédito, né? Algo que a gente veio trazendo, o gerente municipal de esporte, Juliane de Barros, né? Teve essa ideologia e sentou juntamente com o prefeito e com as demais autoridades e a gente conseguiu trazer bastante novidade aí para o evento. Legal, obrigado e bom evento. Obrigado. Valeu. Tá aí Mário Sérgio, um dos organizadores do evento. Para encerrar, Mancha, eu vou ficar com esse visual de fundo aí da galera. Daqui a pouco teremos uma preliminar. E ali atrás, meu camarada, o Marzão. A nossa equipe, 90% trouxe uma bermudinha. Quem sabe depois da transmissão cabe o mergulho, porque o cenário tá pedindo. O tal não tá? Na Record News, a transmissão começa às 4h15. Valeu, Mancha! Forte abraço, Cleiton. O famoso Tibum. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo, mas olha só, que a nossa equipe separou, navegando pela internet, um mascote bem carismático. É do Red Bull. Solta o som que a gente vai para o intervalo com ele. Vai malandra, eita louca, tu brincando com bumbum.